eu acho que da turma. Vou começar, tá? Porque a gente tem 2 aulas para fazer, são temas um pouquinho extensos, vou tentar reduzir, resumir, ser mais objetiva, para ver se a gente consegue condensar tudo em 1 hora, né? Até porque a gente tem o tempo do link para não expirar e não ter que criar outro link, enfim. Então, vou começando, tá bom? Só preciso que vocês me falem se está aparecendo aqui, tá? Vou compartilhar aqui o conteúdo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu sou médica de família e comunidade, tenho 15 anos de experiência na atenção primária. E me pediram hoje para conversar com vocês sobre climatério e sangramento uterino anormal, tá? Então, assim, eu sei que vocês, com certeza, já tiveram essas aulas em outros rodízios, né? A gente vai fazer uma aula mais voltada para a atenção dessas 2 condições dentro da atenção primária mesmo, da UBS, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem estar falando, tá? Bom, tá passando o slide para vocês? Mudou? Sim, prof, só não tá em tela cheia. Tá, é que se eu colocar em tela cheia, eu não consigo, eu não sei o que acontece, quer ver? Na hora que eu coloco em tela cheia, ó, ele não muda, ele não passa, quer ver? Tá passando? Não. Tá. Espera aí, então. E, prof, esse link não vai cair, não. A Camila criou um que dura o tempo todo, então... Ai, que bom, ótimo. Como que eu faço para compartilhar a tela cheia? Será? Peraí. Vamos ver se eu consigo de novo. Aqui, tela, janela ou guia, tá? Tela cheia. Agora tá passando? Ei, nossa, 1000 anos dando aulas assim. A gente sempre aprende. Bora lá, então, gente. Então, assim, falando só um pouquinho sobre a parte histórica, né, da atenção à saúde no climatério. Então, lembrar que isso não é um tema, digamos assim, que sempre teve a atenção, né, da saúde, principalmente das políticas de saúde públicas. Então, assim, a saúde da mulher sempre foi muito voltada para o período reprodutivo. Ela era as políticas, os programas, principalmente pensando em saúde pública, eram voltadas ali à idade reprodutiva da mulher, né? A assistência à saúde materna, assistência à parte ali, ausência de agravos associados à reprodução biológica. Então, assim, a gente começou a ver algum esboço de atenção voltada para esse grupo por volta lá a partir da década de 70, tá? Filha, tchau. Por quê? Por que começou a ter essas mudanças, né? Primeiro porque a gente começou a ter, a maioria da população brasileira, ela é composta por mulheres. E a gente tem um percentual aí de cerca de 30% dessa parcela, dessa maioria da população, que está na fase do climatério, né? Então, assim, nada mais justo do que começar a se pensar em políticas voltadas para esse grupo de população, né? E a população foi envelhecendo, cada vez mais vamos ter mais mulheres no climatério, então a gente realmente precisa repensar e começar a desenvolver ações voltadas para ela. Então, qual é a definição? O que é climatério?
Então, o climatério é um período fisiológico, é um período de transição do período reprodutivo para o período não reprodutivo, né? Então, assim, eu sempre falo isso na atenção, na UBS, para as pacientes. É muito comum os pacientes chegarem no posto falando assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero tratar a menopausa. Então, assim, a menopausa, na verdade, ela é o principal marco do climatério, desse período. Até porque a menopausa, ela é um diagnóstico, né, retroativo, então a gente considera que a mulher entrou na menopausa, está na menopausa, a partir do momento que ela completa 12 meses consecutivos em amenorreia. E a menopausa, ela não é uma patologia que precisa ser tratada. E cada mulher vai vivenciar, vai experimentar esse período, essa transição, de uma maneira diferente, né? A gente pode ter alterações psicossociais, ou de ordem sexual, de ordem afetiva, familiar, ocupacional, mas assim, pode ter. Não são todas as mulheres que vão ter sintomas, não são todas as mulheres que vão precisar de tratamento, não são todas as mulheres que vão poder tratar. A gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Então, sempre, a primeira coisa que eu gosto de falar, mulheres, você não tem uma doença que precisa ser tratada. Paciente, né, senhora, você está passando por uma fase, nem todo mundo precisa de tratamento. Então, primeiro de tudo, a gente precisa, né, ter isso, nós, enquanto profissionais, esclarecidos. Lógico, é uma fase que merece tratamento, super, mas nem sempre a gente vai poder e precisar, tá bom? Então, qual é aqui a fisiologia do que acontece, né, no climatério? Então, a gente começa a ter, quando a mulher entra lá, né, começa a chegar na faixa etária esperada, a gente começa a ter uma alteração, tanto na estrutura quanto na função ovariana, né? Então, aqui a gente tem a figura de um óvulozinho, um ovário jovem, né, com corpo lúteo, que está liberando o óvulo quando a mulher entra, quando a mulher ovula, né? E esse corpo lúteo vai ser responsável por produção de progesterona, aonde o FSH, nesse ovário é onde o FSH vai agir aqui para poder estimular e recrutar os folículos. Enfim, a gente começa a ter uma estrutura, uma alteração em toda essa estrutura e, consequentemente, na função. Isso vai levar a uma produção gradativa, progressiva, na produção do estrogênio, tá? E com isso, com a baixa do estrogênio, a gente vai ter um aumento das gonadotrofinas hipofisárias. Então, é um feedback negativo. Opa, diminuiu aqui estrogênio, o organismo vai entender que está precisando de ser mais estimulado. Então, ele vai aumentar o FSH, na tentativa de estimular mais folículos para poder forçar uma ovulação. E aí isso vai fazer com que a mulher entre num estado de hipogonadismo, então ovário, né, hipotrófico, e hipergonadotrófico, porque do ponto de vista hipofisário, ele vai estar sendo hiperestimulado, tá? Isso vai fazer com o quê? Vai levar ao quê? Isso vai fazer a parte hormonal, né? Então, a diminuição da população folicular vai levar a uma diminuição do estrogênio da inibina, fazendo com que ocorra um aumento do FSH, do hormônio folículo estimulante, e aí fazendo com que ocorra um aumento relativo do estroma ovariano, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Aqui a gente consegue ver o primeiro marco, digamos assim, a primeira alteração laboratorial, normalmente a mais precoce que a gente vai conseguir ver quando a mulher está entrando nessa fase, que é o aumento do FSH. Ok? Acho que ficou claro, né? Por que aumenta? Então, aqui, falando mais um pouquinho sobre a parte de fisiologia hormonal. Então, a gente vai ter, né, um ovário que está falhando, digamos assim, que está começando a diminuir a produção de estrogênio, fazendo com que tenha uma retroalimentação aqui negativa, estimulando a hipófise, positiva, fazendo com que a hipófise aumente a produção de FSH e LH. E aí, o endométrio, né, que o estrogênio, que seria produzido pelo estrógeno, que agiria
no endométrio começa a falhar, e aí vai ter uma diminuição também da progesterona, tá? Então, depois do aumento do FSH, a gente pode começar a ter diminuição da progesterona. E o que isso faz? O aumento do FSH vai fazer com que ocorra um rápido desenvolvimento folicular, né? Está sendo muito estimulado. Então, essa fase de estímulo folicular, a primeira fase do ciclo que a gente chama de fase folicular, ela vai acabar sendo o quê? Encurtada, né? E aí, não faz pico, não tem estrogênio suficiente para poder induzir o pico do LH, que é para produzir a ovulação, e aí começa a fazer ciclos anovulatórios. E aí isso faz com que a mulher comece a ter ciclos irregulares, começa a apresentar uma irregularidade menstrual, até que, enfim, ela chegue na menopausa, tá? Então, assim, gente, o que eu quero dizer desse slide? Que eu quero que vocês guardem para vocês. Normalmente, antes da mulher parar de menstruar, então não é assim, um dia eu estou menstruando normal, no outro mês eu parei e nunca mais eu menstruo. Normalmente não é assim que funciona. Normalmente a mulher tem um período de irregularidade menstrual. É a manifestação clínica mais comum inicial da fase do climatério, tá? Inicial ali, perimenopausa. Então, primeira mulher, normalmente, a grande maioria, faz um período de irregularidade menstrual para depois ela realmente entrar efetivamente na menopausa, tá? Então, como que a gente faz o diagnóstico do climatério? Então, o diagnóstico, gente, ele é um diagnóstico essencialmente clínico. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisa de ter dosagem hormonal para poder fechar esse diagnóstico. Tá? Não estou dizendo que é errado pedir exame, não estou dizendo que não pode usar isso como recurso, como auxílio, mas a gente não precisa, isso não deve retardar as nossas ações, né? Então, assim, a gente tem que sim começar fazendo uma anamnese bem detalhada, né? Então, perguntar todo o histórico de vida ginecológico dessa paciente, menstruou a primeira vez com quantos anos, como que foi o ciclo, sempre foi irregular, tomou anticoncepcional, teve filhos, teve quantos partos, amamentou, né? Tudo isso é importante, tá? Inclusive, teve um congresso recente que eu participei, que ele falava assim que para cada ano de uso de anticoncepcional da vida da mulher, acelerava a menopausa, antecipava a menopausa dessa mulher. Eu não tenho certeza, preciso confirmar isso, se é 2 meses. A cada ano de anticoncepcional, antecipava 2 meses a menopausa. Então, assim, são fatores importantes para a gente poder avaliar, tá? Perguntar a respeito dos sintomas. Tá tendo sintomas? Ah, doutor, tô tendo. Antes a minha menstruação era regular, agora não tá mais. Ou outras queixas relacionadas ao climatério, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Ah, tá tendo os fogachos, os calorões. Diminuiu o libido, diminuiu a lubrificação vaginal. Ou então tá mais chorosa, tá mais sensível, tá mais irritada, não consegue ter a mesma disposição, tá com transtorno de sono. Todos esses são sintomas, a gente já vai conversar sobre os sintomas que precisam ser perguntados. Às vezes, eu falo perguntados porque às vezes você vai perguntar assim para a paciente, tá com algum sintoma de menopausa? E ela não sabe que às vezes outras coisas que alguns sintomas que ela esteja sentindo possam estar relacionados exatamente a esse período que ela está vivenciando, tá? Perguntar de comorbidades, fundamental também, principalmente pensando lá na frente já no tratamento, né? Na estratégia de tratamento. Então, a gente precisa saber do histórico patológico dessa paciente, histórico patológico pregresso dela, tem ou já teve, está tratando ou já tratou de alguma doença, neoplasias, muito importante a gente questionar, né? Fazer um exame físico completo, então a gente precisa verificar pressão, verificar IMC, fazer exame físico
total, né? Ausculta cardíaca e respiratória é importante, palpar a tireoide, palpação abdominal, e inclusive fazer o exame ginecológico, tá? E aí, em relação ao exame ginecológico, gente, lembrar que ele, dependendo do grau de, digamos, do período, quanto tempo que essa paciente está vivenciando o climatério, ela já pode ter um desconforto muito importante para fazer o exame ginecológico, tá? E aí, nessas pacientes que têm uma atrofia genital ali importante, a gente pode pedir para ela, prescrever para ela utilizar um estrógeno tópico vaginal, né, estriol, promestreno, por 5 a 7 dias, e depois ela retorna para a gente poder estar fazendo o exame especular. Vai diminuir bastante esse desconforto dela, vai melhorar bastante o bem-estar dela, digamos assim, na hora do exame, tá? Então, a gente primeiro, né, fez a anamnese, viu que realmente ela tem queixas sugestivas, o exame físico compatível, tá na faixa etária mais ou menos esperada, né, com as queixas sugestivas. Aí ele até coloca aqui, ou os 12 meses de amenorreia. Então, a gente não precisa esperar ter os 12 meses de amenorreia, tá? Então, com isso, a gente já tem elementos suficientes para poder chegar à conclusão diagnóstica de que aquela paciente realmente esteja no climatério, tá bom? E se a gente tiver a dosagem hormonal, se a gente for solicitar ou tiver já, a paciente já chegar para a gente com essa dosagem hormonal, a gente vai perceber o quê? O FSH elevado, normalmente acima de 30, tá? E um estradiol baixo, normalmente abaixo de 20. Normalmente, primeiro vai subir o FSH, algumas literaturas falam acima de 40, para depois diminuir o estrógeno, tá bom? Dá para, não coloquei aqui também, mas pode ter também, como eu falei, uma deficiência de progesterona também, tá? E qual é o quadro clínico? Então, quais são os sintomas que a gente vai esperar que essa paciente relate para a gente, né? Então, como eu falei, primeiro, normalmente, o mais precoce inicial vai ser irregularidade menstrual. Ah, doutor, antes eu menstruava todo dia, todo mês, certinho, 5 dias. Agora eu fico 2, 3 meses sem menstruar, depois menstruei de novo. Ah, doutora, minha menstruação era 3, 4 dias, agora eu tô ficando 15 dias menstruada, tô ficando 30 dias menstruada. Pode acontecer uma irregularidade menstrual para mais ou para menos, tá bom? Não tem assim um padrão, é irregular. Os famosos fogachos, né, que é assim, muito característico, aquelas ondas de calor. Muitas pacientes experimentam esse sintoma, tá? Mas também pode ter sudorese, calafrios, palpitações, paciente reclama de muita taquicardia, parestesia, sensação de formigamento no corpo, cefaleia, tontura, insônia, como eu falei, né? Distúrbio de sono, perda de memória, fadiga, sintomas psíquicos, né? Então, irritabilidade, habilidade afetiva, diminuição da autoestima, porque também vai ter começa a ter mudança da distribuição da gordura corporal, sintomas depressivos, dificuldade de concentração, né? Do ponto de vista ginecológico, também outra parte bastante afetada. Então, disfunção sexual, de um modo geral, dor na hora da relação, perda de libido, ressecamento vaginal, tem pacientes que podem cursar com disúria, com prurido vaginal, até mesmo prolapso genital, tá? E lembrar, gente, que nós temos uma mudança no metabolismo lipídico e ósseo. Então, normalmente a gente vai ver que as pacientes começam a ganhar peso, ter mais dificuldade de perder peso e ter uma modificação da distribuição da gordura corporal, tá? Então, aqui, figurinhas só para ilustrar o que a gente acabou de falar, tá? Para relembrar, para reforçar aqui, né? Para a gente visualizar o quanto que o climatério e a menopausa podem afetar a saúde da mulher em diversos aspectos, tá bom? Então, desde sintomas vasomotores, distúrbios genitais, urinários,
aumento do risco da osteoporose por conta dessa mudança, né, do metabolismo ósseo. E todos esses sintomas, gente, nós vamos ver que eles estão relacionados ao hipoestrogenismo, a queda da produção do estrogênio, tá? Então, aqui, falando um pouquinho sobre cada um desses sintomas, né, mais relevantes. Os sintomas vasomotores, que são os fogachos. Como eu falei para vocês, é um sintoma bastante prevalente, a maioria das mulheres vão experimentar, vão ter essa sensação. Cerca de 75% das mulheres reclamam, né, tem essa queixa dessas ondas de calor, por um período de até 2 anos após a menopausa. Então, aqui nesse gráfico, a gente vê, né, que aqui essa linha pontilhada é a menopausa, né? Então, a gente vê que o pico, na verdade, dos fogachos se dá no primeiro ano após a menopausa, tá? Aí podendo durar ali de uma maneira mais, né, mais prevalente até os 2 anos, depois ele começa a cair, tá? Então, é bastante prevalente, é a principal razão, é a principal queixa que leva a paciente a procurar atendimento médico, tá? E a gente ainda tem uma estatística, gente, de que cerca de 25%, um quarto das mulheres ainda vão permanecer sintomáticas, ainda vão continuar com esses sintomas, mesmo 5 anos após a menopausa. Então, a gente fala que os 2 primeiros anos após a menopausa são os mais prevalentes, mas tem uma minoria aí, uma parcela menor de azaradas, coitadinhas, que vão começar, que vão continuar sentindo isso por até 5 anos, tá bom? E o que isso acontece, gente? O que isso pode levar? Então, as ondas de calor, elas podem acabar provocando, né, interrupção do sono, porque essas ondas de calor podem dar de dia, de noite, e aí faz com que a mulher tenha uma fadiga, não tenha um sono restaurador, que consequentemente vai repercutir no humor, então é uma paciente que vai, né, ter um humor ali mais rebaixado por conta disso, e naturalmente vai ter um efeito negativo na sexualidade, tá? Então é uma cascata, né? Uma coisa que vai piorando a outra. Em relação às alterações do trato gênito-urinário, então, também outra parte que é muito afetada. Por que isso acontece? Então, a gente sabe que tanto o trato genital quanto o trato urinário, eles têm a mesma origem embrionária, tá? Esses 2 tratos, eles derivam do seio urogenital. Portanto, essas 2 partes do corpo da mulher, elas têm altíssima concentração de receptores de estrogênio. Então, a gente vai ver bastante estrogênio, tanto na parte do trato genital quanto no urinário. Se a gente tem uma queda na produção do estrogênio, a gente vai ter percepção dessa diminuição nesses 2 tratos, tá? Então, a gente pode encontrar receptores estrogênicos na vagina, na bexiga, na uretra, na musculatura do assoalho pélvico. E aí, quando a gente tem uma atrofia, né, um hipoestrogenismo que vai levar a uma atrofia urogenital, então a gente pode ter como manifestação clínica vulvovaginite atrófica, né, que pode levar à dispareunia, que vai predispor a infecções genitais, porque é um epitélio que vai ficar mais sensível, mais suscetível a infecções. Como eu falei, tem a musculatura do assoalho pélvico, isso pode contribuir para as distopias genitais, né? Tem na uretra, tem na bexiga, levando aos distúrbios urinários, cistite, continência urinária, de esforço, tá? Então, é por isso que é tão afetado, tá bom? Aqui é um gráficozinho, né, fazendo uma comparação da dosagem de hormônio de estrogênio, comparando em relação às queixas, né, aos sintomas. Então, em laranja, né, em vermelhinho, são as pacientes que têm um hipoestrogenismo, uma dosagem de estradiol abaixo de 50, nem é tão baixa assim, né? A gente viu lá atrás no slide anterior, lá do comecinho. Normalmente a gente espera para poder, no diagnóstico, o paciente está com um estrogênio abaixo de 20, então aqui abaixo de 50. E em azulzinho aqui, as pacientes que teriam um estrogênio acima de 50. Então, assim, é gritante
o aumento da incidência de todos esses sintomas, tanto ressecamento vaginal, dispareunia de frequência e intensidade, dor na penetração, queimação, nas pacientes que são hipoestrogênicas, tá? Bom, falando um pouquinho sobre as alterações do metabolismo lipídico. Então, como eu falei para vocês, o hipoestrogenismo também pode levar a uma elevação dos níveis de colesterol e de triglicerídeos, tá? E isso vai resultar num aumento do LDL e diminuição do HDL. O que é isso? Dislipidemia, certo? E a gente sabe que a dislipidemia é fator de risco para essa paciente desenvolver aterosclerose, que por sua vez é um fator de risco para a doença coronariana, para infarto do miocárdio, para acidente vascular cerebral, tá? Então, a gente realmente percebe que tem essa mudança do metabolismo lipídico. Da mesma maneira, a gente vai perceber alterações do metabolismo ósseo, mas vou falar daqui a pouquinho. Antes tem aqui da parte das alterações neuropsíquicas, né? Então, a gente sabe também, gente, que o estrogênio, ele também tem um efeito modulador sobre os neurotransmissores cerebrais, especialmente a serotonina, né? Que é um neurotransmissor que está diretamente relacionada ao humor, à sensação de bem-estar. Então, se a gente tem uma diminuição na modulação desse neurotransmissor, é mais provável que essa paciente apresente sintomas decorrentes disso, né? Então, daí se justifica a paciente ter a labilidade emocional, eu costumo dizer assim, parece mulher grávida, né? Qualquer coisinha tá chorando, muito sensível, um paciente muitos sintomas de ansiedade, nervosismo, irritabilidade, mas também pode ter relacionados à parte cognitiva mesmo, né? Então, dificuldade de concentração, não consegue mais ter a mesma produtividade no trabalho, porque ela não consegue ter a mesma memória, a mesma autonomia para tomada de decisões, né? Consequentemente, isso pode levar a uma baixa da autoestima, sintomas de tristeza e até mesmo depressão, tá bom? Aqui também, eu sempre faço um parêntese, né? Aqui, puxando aqui o olhar também para a medicina de família, lembrar que a paciente que está na fase do climatério, se a gente for fazer um link aqui, não sei se vocês já tiveram aula sobre os ciclos de vida, acho que não, acho que é só na residência que a gente tem aula disso, mas a gente vai ver que a paciente normalmente está numa fase que a gente chama de síndrome do ninho vazio, né? Que é uma fase que já contribui para ela ter uma prevalência maior desses sintomas. Aí vem a parte hormonal e ajuda a afundar mais ainda esse barquinho, tá? Bom, então, como eu falei a respeito do metabolismo ósseo também. Então, a gente também vai ter alterações, né? A gente vai ver que a partir dos 40 anos, a gente percebe uma diminuição da massa, do volume de massa óssea. Então, começa a ter uma diminuição ali nos primeiros 10 anos, a partir dos 40, de uma maneira mais tímida, mais discreta, né? Mas a partir dos 49, que é ali a faixa etária mais comum, né, da paciente entrar na menopausa, essa queda, essa perda do volume de massa óssea é muito acelerada. Por quê? Exatamente por conta do hipoestrogenismo. Então, a gente vai chegar ali numa perda percentual de 2 a 3% nos 10 primeiros anos após a menopausa, né? Então, aqui a gente tem figurinha que compara, ó, osso normal, uma microarquitetura do tecido ósseo bem organizada, né? Uma massa óssea boa. Então, 20 anos depois, já tem uma diferença importante, e 10 anos depois, comparado com esse, é uma diferença gritante, né? Então, assim, também é uma parte que sofre bastante os efeitos do hipoestrogenismo, né? Então, após a menopausa, em um ano, a gente vai ter uma perda aqui de 5% do osso trabecular e de cerca de 1 a 1,5% da massa óssea total. 20 anos após a menopausa, a gente vai ter 50%.
de perca do osso trabecular e 30% do osso cortical. Então, assim, é um impacto muito grande, né? Sendo que nos 15 primeiros anos após a menopausa, 75% dessa perca, ela é devido à deficiência estrogênica, tá? Então, a gente tem outros fatores de risco, a gente sabe disso, eu até coloquei esse quadrinho aqui, quais são os fatores de risco maior, fatores de risco menores para a osteoporose, mas eu quero dizer é que o hipoestrogenismo ele impacta diretamente, tá bom? Então, aqui, como que a gente vai saber, né? Ah, toda paciente entrou na menopausa, então eu já tenho que tratar a osteoporose? Não. A gente vai estar triando essa paciente, a gente vai fazer um rastreio. E a gente faz esse rastreio através da densitometria. Mandatória a densitometria óssea para todas as mulheres a partir de 65 anos. E antes disso, a gente vai fazer para aquelas pacientes que tiverem algum fator de risco, tá? E aí eu destaco aqui para vocês que não vou dizer nem que a obesidade seja um fator protetor, mas a obesidade, eu acho que é uma das poucas condições que a obesidade não é fator de risco para piora, né? Pelo contrário, a gente vê aqui que pacientes com índice de massa corporal menor que 19, então pacientes com magreza, elas têm maior risco de desenvolver osteoporose, tá? Lembrar de uso de medicações, né? Corticoterapia, principalmente, fratura prévia, pacientes longos períodos acamados, né? Paciente com algum problema de mobilização, de mobilidade, ou mesmo pacientes sedentárias, histórico materno de fratura de colo de fêmur ou de osteoporose, né? São fatores importantes. Lembrar do tabagismo, lembrar de dieta também, então, de repente, o paciente tem alguma restrição alimentar, não ingere uma quantidade de cálcio adequada, tá? E, como eu falei das drogas, né? A gente sempre fala muito do corticoide, mas tem outras também que às vezes a gente nem lembra, né? Então, anticoagulantes, heparina e varfarina, anticonvulsivantes, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, estabilizadores do humor, né? Lítio, metotrexato também são fatores de risco para desenvolver osteoporose, tá? E só pegando um ganchinho aqui, gente, falar sobre o tratamento da osteoporose, né? A gente sempre vai tratar a osteoporose com bifosfonato, tá? Então, a gente não vai falar em fazer terapia de reposição hormonal pensando em tratar exclusivamente a osteoporose. Porém, a gente vai perceber que aquelas pacientes que têm uma indicação para fazer terapia de reposição hormonal, elas se beneficiam também da redução da perda da massa óssea, tá? Então, diminui o risco de fratura. Então, o que eu quero dizer, assim, é que a gente não vai usar TRH para tratar a osteoporose, mas aquelas pacientes que tiverem critérios para fazer TRH, elas também vão ter uma diminuição do risco de osteoporose, ok? Bom, então já entrando aqui na parte final da nossa aula, falando sobre o tratamento do climatério, tá? Então, gente, lembrar que a paciente, na hora que ela vai procurar a unidade básica, na hora que ela vai procurar o posto, ela está no momento sensibilizada, ela está no momento fragilizada. Então, a gente precisa ter uma abordagem humanizada, ampliada. A gente não pode querer focar só numa coisa, né? Tem que ter a mulher precisa se sentir acolhida, até porque tem muitas questões íntimas, né? Bastante íntimas, que ela vai ter que se sentir à vontade para compartilhar ali no momento da consulta. Então, às vezes ela já encontra indiferença, incompreensão na casa dela, né? Às vezes ela já reclamou disso para o marido, para um filho, e não teve a valorização que ela esperava. Então, é muito importante que nessa primeiro contato, nessa consulta, né, eu falo assim, às vezes é até chata, né? Mas é importante que a gente escute, que a gente
valorize aquilo que ela esteja falando, tá? E aí, por outro lado, também, a gente vale lembrar, como eu falei, né? Ela está num momento que está mais disposta a mudanças. Poxa, está incomodando, ela não está legal, então é a hora da gente poder, de repente, uma paciente sedentária, opa, vamos começar a fazer uma atividade física, vai te ajudar a melhorar. É uma paciente obesa, vamos mudar, vamos ajudar, vamos tentar melhorar isso daí. É uma paciente hipertensa, diabética, que não estava fazendo tratamento, olha, a senhora precisa tratar, até porque, a gente vai falar daqui a pouco, mas para a gente poder pensar em fazer uma terapia de reposição hormonal, a gente precisa estar com essa paciente, né, clinicamente estabilizada. Ou, de repente, uma paciente tabagista, tabagismo não é legal, não combina com TRH, então, né, é um momento importante da gente, a gente não pode perder a oportunidade, tá? E aí a gente precisa, quando a gente vai pensar em TRH, a primeira coisa que a gente tem que avaliar são os fatores de risco dessa paciente, né? Então, lembrar que existem opções não farmacológicas, né? Acabei de falar, atividade física, mudança de dieta, tem esses exercícios que são conhecidos como exercícios Kegel, tem aplicativo no celular que dá para a mulher baixar e fazer esses exercícios. Não precisa contratar uma fisioterapeuta pélvica. Lógico, se pudesse, a gente tivesse acesso a esse profissional, seria ótimo. Mas no mundo real a gente não tem, né? Então, ela não precisa gastar dinheiro com isso necessariamente. Ela pode tentar fazer isso em casa, né? A gente pode orientar ela a fazer sentada numa cadeira aí. Dona Maria, agora, contrai. Como se você estivesse segurando para não fazer xixi. Mantém contraído 10 segundos, solta 10 segundos. Mantém contraído 10 segundos, solta 10 segundos. Exercício simples, ela pode fazer isso em qualquer lugar, na casa dela, na sala, no trabalho, né? Deitada aqui sobre um colchonete, fazer a elevação pélvica, também é outro exercício simples que dá para ela fazer, para poder trabalhar essa musculatura, tá? E aí, falando da terapia de reposição hormonal, propriamente dita. Então, aqui, gente, o que eu quero que vocês gravem? Então, primeiro, como eu falei lá no comecinho da aula, a avaliação ela é individualizada. A gente não tem uma receita de bolo, né? Para essa paciente vai fazer, para esse sintoma não precisa. Não. Então, a gente precisa identificar que tanto que essa paciente está sendo impactada, que tanto que esses sintomas estão atrapalhando a vida dela, né? Quais são os sintomas. Então, isso primeiro a gente precisa avaliar. Não, tá, a paciente realmente está sofrendo bastante, está bastante incomodada, então a gente chegou num consenso, que eu digo médico e paciente, que vale a pena ela tratar. Ok. Aí a gente vai avaliar. Ela está no momento para tratamento? Qual é esse momento? Qual é essa janela de oportunidade que a gente chama? Então, a gente sempre vai fazer terapia de reposição hormonal até nos iniciar em até 10 anos após a menopausa e antes dos 60 anos, né? Ontem mesmo, atendemos uma paciente da nossa unidade de 61 anos que é menopausada desde os 42 e ela nunca fez TRH. Vai valer a pena eu iniciar uma terapia de reposição hormonal para essa paciente? Não, ela não está mais na janela de oportunidade, gente. Ela já passou, ela já tem mais de 10 anos, ela já tem do início da menopausa, já tem mais de 60 anos. Então, nessas pacientes, a gente não vai ter um benefício comprovado, tá? Então, a gente precisa lembrar sempre dessa janela de oportunidade. Até 10 anos após a menopausa, antes dos 60. Tá? E por quanto tempo? Pergunta de milhões, né? Eu acho que é uma das questões mais polêmicas. Então, na minha opinião, né? A gente tem aí um número mágico de 5 anos. Fala-se muito nisso. A paciente tem que fazer por 5 anos. Na verdade, gente, não tem isso, tá? A gente tem estudos, né, que mostram, dados que mostram pra gente que
né, em resumo, no frigir dos ovos, a relação risco-benefício, se essa paciente está sendo beneficiada, teve uma qualidade de vida, opa, importante, está sendo acompanhada, não, o benefício ele supera o risco, tá? Principalmente vai depender muito do tipo de reposição hormonal que ela faz, né? Mas principalmente quando a gente fala de paciente que estiver fazendo reposição hormonal somente com componente estrogênico, essa flexibilidade nesse tempo é maior ainda, tá? Então, por quê? A gente preocupa muito com o risco de câncer de mama, né? E toda paciente que tem útero, a gente precisa fazer a progesterona para poder estabilizar endométrio. E essa progesterona é o componente que mais aumenta o risco de câncer de mama, tá? Então, nas pacientes esterectomizadas, que eu não preciso fazer progesterona, eu posso dar só estrogênio para ela. Essa daí eu tenho mais tranquilidade ainda em manter essa reposição por mais tempo. E qual que é a indicação, gente? Então, assim, a indicação de terapia reposição hormonal sistêmica principalmente de sintomas vasomotores de moderados a intensos. Então, se é uma paciente que chega e tem exclusivamente sintomas genital, de atrofia genital, eu posso tentar pensar para ela num tópico, no estrogênio tópico genital. Ou então é uma paciente que tem exclusivamente sintoma de labilidade emocional. Não, doutor, tá tudo bem, não tem calorão, minha libido tá ok, a lubrificação tá ok, mas eu tô extremamente irritada, nervosa. Dá pra gente pensar num ansiolítico, num antidepressivo, numa outra abordagem para ela, não necessariamente reposição hormonal, tá? Mas, se ela tem sintomas vasomotores, não, doutora, é aquele fogacha, é aquele calor que vem, que me atrapalha, que tá um horror, eu não consigo mais concentrar no trabalho, tá me atrapalhando nas minhas atividades, tá atrapalhando na parte do meu relacionamento, aí essa paciente realmente a gente precisa pensar em uma reposição hormonal sistêmica, tá? Bom, e quanto às contraindicações da terapia de reposição hormonal? Eu nem coloquei aqui, gente, mas assim, inicialmente, quando surgiu a terapia de reposição hormonal, ela veio, assim, foi apresentada como a pílula da juventude eterna, né? Como uma coisa, assim, essencial, que toda mulher obrigatoriamente precisaria fazer. Mas foi se vendo que nem toda mulher pode, né? Então, como a gente conversou, nem toda mulher precisa e principalmente nem toda mulher pode. E aí a gente tem que estar atento a esse poder, né? Então, temos contraindicações absolutas, que seriam antecedentes pessoais. Então, a própria paciente teve câncer de mama ou de endométrio recente, o Ministério da Saúde traz, uma contraindicação absoluta. A mesma coisa para um quadro de tromboembolismo agudo, tá? Sangramento transvaginal de origem indeterminada. Nossa próxima aula é exatamente sobre isso, sobre sangramento uterino normal. E eu vou falar para vocês, mas eu já adianto agora, que a gente não pode pensar em iniciar uma reposição hormonal para essa paciente se ela tem queixa de sangramento que não tem a origem bem determinada, tá? A gente pode piorar, a gente pode estar diante de um carcinoma de endométrio e a partir do momento que a gente começa a fazer reposição hormonal, a gente pode estar estimulando o crescimento dessa neoplasia, tá? Outra contraindicação também absoluta seria doenças hepáticas ativas e graves e a porfiria. Gente, eu coloquei aqui do jeito que veio no manual lá do Ministério da Saúde, mas assim, de um modo geral, meninos, para as provas de residência, propriamente falando, se vier a questão falando que essa paciente teve um histórico de câncer de mama, de endométrio, ou que ela teve um histórico de TVP, ele está querendo te dizer
não pode fazer TRH, tá? Ele está querendo chamar a atenção, saber se você está atento a essa condição, saber que isso é uma contraindicação, tá? Então, é colocado como uma contraindicação relativa, um histórico de tromboembolismo prévio. Então, assim, que eu acho que não vai cair em nenhuma prova, mas, por exemplo, é uma paciente que teve um histórico de uma trombose venosa aguda aos 25 anos, agora ela está com 50, nunca mais teve nada, não tem nenhum sintoma. Eu não acho que vai vir nenhuma questão assim para vocês, tá? Mas mais para a vida prática mesmo. Então, é uma paciente que está realmente com sintomas, mas ela já teve um histórico de trombose. Até mesmo de um TEP. Opa, peraí, quando que foi? Teve algum fator associado? De repente, foi um pós-operatório, de repente, teve alguma condição, né? Teve uma fratura e ficou muito tempo mobilizada. Então, são condições que a gente precisa avaliar. Não teve nada, teve uma trombose do nada. Observa, essa paciente tomava anticoncepcional combinado, ela já foi exposta ao estrógeno, né? Porque é o componente estrogênico que aumenta esse risco de tromboembolismo, tá? Da mesma maneira, doença coronariana. Não é porque ela tem uma coronariopatia, né, comprovada, que ela está condenada e nunca vai poder fazer terapia de reposição hormonal. Óbvio que essas pacientes vão ter que ser acompanhadas mais de perto. Óbvio que essa paciente vai ter um risco um pouquinho mais aumentado. Então, é uma questão de se conversar, de se discutir, né, de expor as questões para a paciente. Mas se chegar à conclusão de que realmente, como eu falei, o benefício da terapia de reposição hormonal for maior, o incremento de qualidade de vida para essa paciente for maior, está justificado. E aí acompanhar de perto, tá? A mesma coisa para diabetes, para hipertensão, para tabagismo, tá? Lúpus também é uma outra condição que precisa ser avaliada, pode ser uma contraindicação relativa. Endometriose também, tá? Miomatose uterina, porque são condições que a gente percebe que o hormônio ofertado, ele pode contribuir para exacerbar essas doenças. Uma outra coisa é paciente com mioma, né? A gente tem que avaliar quanto tempo que falta para essa paciente parar de menstruar de uma vez, entrar na menopausa de uma vez. Então, de repente, às vezes, com a própria menopausa, o mioma uterino, ele regride espontaneamente, né? Então, também é uma outra coisa para a gente observar, tá? Eu trouxe aqui para vocês a respeito desse estudo que é bastante famoso, assim, cobrado, né? Ele foi iniciado em 1990, a Women's Health Initiative, e foi um estudo que inicialmente ele foi proposto para poder estudar, para poder observar o aumento de incidência de câncer de mama nas pacientes que eram tratadas com reposição hormonal, tá? Em 2002 ele foi interrompido porque a gente percebeu uma disparidade muito grande em relação ao grupo controle para o grupo placebo, né? Então, se percebeu um aumento do câncer de mama relevante no grupo que recebeu Premarin mais Provera. Então, recebeu estrogênio conjugado com progesterona, tá? Também observou um risco aumentado para infarto, AVC e trombose, também na terapia combinada. Então, o que isso quer dizer? Nossa, terapia de reposição hormonal aumenta risco? Não necessariamente, gente. Então, assim, quando a gente vai estudar o estudo, né, observar mais de perto, a gente percebe que tem vários vieses nesse estudo que podem
ter contribuído, e ele é um estudo que ainda não foi definitivo para poder, não se comprovou a proteção cardiovascular nas pacientes usuárias de TRH, mas também não condenou a indicação da terapia de reposição hormonal, tá? Então, assim, é um estudo que não, eu falo assim, ele veio muito com a ideia de condenar a reposição hormonal, né? Mas não é bem assim como foi desenhado. Então, as pacientes que receberam, que não receberam progesterona, né? A gente não percebeu esse aumento do câncer de mama, algumas condições não foram levadas em conta para poder observar esse aumento de risco cardiovascular. E, no final das contas, chegaram à conclusão de que a indicação de terapia de reposição hormonal realmente ainda continua sendo individualizada, tá? Então, só trouxe ele aqui porque, às vezes, cai em prova de residência, para vocês poderem saber do que se trata e chegar, assim, reforçar a mensagem de que não existe receita de bolo, tá bom, gente? Não tem uma fórmula mágica para todo mundo. Bom, falando aqui um pouquinho só a título de mencionar mesmo, para deixar aqui registrado quais são as opções de terapia de reposição hormonal que a gente tem, tá? Então, a gente tem várias opções. Tem via oral, tem via transdérmica, tem via subcutânea, tem via vaginal. Infelizmente, pelo SUS, né, na atenção básica, a gente não, eu particularmente aqui em Cuiabá, em 15 anos que eu tô em PSF, eu nunca recebi nenhuma opção, tá? Então, às vezes, isso acaba sendo um fator limitante, né, para a paciente, porque é relacionado ao custo que ela tem que comprar, tá? Aqui as opções dos progestágenos, tá? Então, a gente tem opção de progestágeno oral, a gente tem opção de progestágeno transdérmico também, a gente tem opção de via vaginal, né, de anel vaginal. A gente tem a opção do DIU, de progesterona, tá? E aí aqui no RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos que são disponibilizados pelo SUS, existe lá, relatado na lista, algumas opções, mas como eu falei para vocês, eu nunca vi, aqui em Cuiabá eu nunca recebi. E a gente tem uma outra opção, que é a tibolona. A tibolona, ela é um esteroide sintético, e ela vai dar origem a 3 metabólitos, então vai ter função tanto estrogênica, como progestacional e androgênica, tá? E aí, para mim, o que eu acho assim de maior vantagem da tibolona é que ela não tem efeito sobre o tecido mamário. Então, aquela preocupação que a gente tem com o paciente relacionada ao câncer, aumento do risco de câncer de mama, a gente não tem no uso da tibolona, tá? Dose habitual é de 1,25 a 2,5. Lembrar que a gente sempre vai utilizar a menor dose efetiva, né? E eu deixei aqui bem pequenininho por embaixo a terapia androgênica, que tá na moda, muita gente fala, né? Os Instagrams da vida aí é muito propagado, mas nós não temos, gente, embasamento científico para utilizar a terapia androgênica como opção de reposição hormonal, ok? Então, aqui para finalizar, né? Quais são os efeitos colaterais que a gente pode esperar da paciente que está em terapia de reposição hormonal? Então, como a gente já falei para vocês, o estrogênio ele aumenta o risco de tromboembolismo venoso, né? Tanto ele isolado quanto associado à progesterona, apesar de ser um efeito mais raro, né? Em mulheres entre 50 e 59 anos, mas a gente sabe que existe esse risco aumentado, tá? Então, da mesma maneira, aumenta o risco do câncer de mama, né, no uso da reposição hormonal do estrogênio associado à progesterona.
E aí a gente vai perceber que tem riscos maiores dependendo do tipo do progestágeno utilizado. Então, a medroxiprogesterona é o que tem maior risco, tá? Também podemos ter efeitos gastrointestinais, né? Náusea, vômito, dor de cabeça, sensibilidade mamária, retenção de líquido, relacionada ao uso dos estrogênios, também vai de acordo com os diferentes compostos, né? Dose e tal. E os progestágenos também, tá? Podem ter também efeitos colaterais, ganho de peso, né, irritabilidade, mudança do humor, também utilizado dependendo, dose dependente, tipo dependente de progestágeno. Falei para vocês que eu nunca recebi, né, nenhuma opção de tratamento de reposição hormonal. Mentira. Na minha unidade, para eu desmentir você, para eu não passar de mentirosa, na minha unidade, a gente já recebeu extrato de soja, tá? Então, temos opções de fitoterápicos, os únicos que têm efeito, digamos assim, comprovado, seria as isoflavonas, né, que vem da soja, e o extrato da folha da amora, tá? Mas, assim, eu gosto de ter essa opção para aquelas pacientes que não conseguem, para aquelas pacientes que têm indicação de reposição hormonal, mas que elas têm contraindicação, que a gente não vai poder usar estrogênio e progesterona nelas, então a gente ainda tem uma luzinha ali no fim do túnel, tá? Vou deixar também a título de curiosidade aqui para vocês lerem depois. E as outras opções, como eu falei para vocês, né? A terapia não hormonal. Então, e aquelas pacientes que não podem tomar hormônio ou que têm sintomas vasomotores que a gente iniciou com terapia de reposição hormonal, mas não melhorou, né? Persiste, tem outras queixas que não melhoraram. Então, a gente tem antidepressivos, também podem ser associados, também podem ser utilizados no tratamento dessas pacientes, principalmente pacientes que têm queixas, né, relacionadas à ansiedade, depressão. Então, os mais utilizados, paroxetina, fluoxetina, venlafaxina, né, outros medicamentos também que a gente pode utilizar, clonidina, metildopra, para aquelas pacientes que têm queixas de tontura, paciente que tem queixa de palpitação, de taquicardia, a gente pode utilizar propranolol. Paciente que tem dor crônica, fadiga crônica, a gente pode pensar em usar gabapentina. Então, tem outras opções farmacológicas que vai depender do quadro clínico, da queixa da paciente, a gente pode associar, né, ou usar isoladamente para poder tentar trazer uma maior qualidade de vida, uma melhora dos sintomas dessa paciente. E por fim, aqui é o nosso último slide, como que a gente faz o segmento clínico, né? Então, optamos por fazer a terapia de reposição hormonal, casou com a paciente. Gente, o paciente não pode ficar sem segmento, tá? Então, tem que ter uma consulta anual para poder reavaliar aquela parte clínica da paciente. Então, não era hipertensa, de repente virou, não era diabética, de repente virou, né? Não era obesa, agora está obesa, ou o contrário. Então, a gente precisa ter essa consulta anual, tá bom? E de exames, o que a gente precisa fazer? Eu deixei aqui uma sugestão de exames laboratoriais, né? Que eu acho legal, importante a gente estar fazendo esse segmento anual. Mamografia, para poder avaliar alguma alteração mamária, ou o efeito dessa terapia de reposição hormonal sobre o tecido mamário. O exame, né, o Papa Nicolau, CCO, ultrassom transvaginal, fundamental para a gente poder avaliar a espessura endometrial também, pensando
no efeito sobre o endométrio, né, hormonal do endométrio, e podemos associar a outros exames. Então, a densitometria óssea, como eu já falei, né, lá na parte da osteoporose, se essa paciente já tiver critérios, idade ou fator de risco, podemos solicitar. Colonoscopia, se for o caso, se tiver queixa, se de repente a gente pede uma pesquisa de sangue oculto e vem positiva, né? Uma avaliação ultrassom de tireoide, se a gente faz dosagem de TSH e vem alterado. Então, aí vai ser de acordo com cada alteração se vier alteração dos outros exames. Tá bom? Mas o básico, mamografia, ultrassom transvaginal e esses exames laboratoriais a gente precisa fazer todo ano. É isso, gente. Alguma dúvida? Não? Então tá. 2 minutos aqui só para eu tomar uma água e a gente já inicia a outra aula, tá bom?